Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um curso chamado Instalação e Configuração do GLPI e OCS Inventory, tá? Eu sou o Elton e vamos estar juntos durante todo o curso, fazendo a integração entre essas duas ferramentas e montando um ambiente próprio para essa instrução, ok? Sou professor há um bom tempo, tá? Tenho uma certa experiência nessa área aqui em Recife, tá? Sou formado em Gestão e Tecnologia da Informação, tá bom? Tenho alguns cursos de especialização na área de segurança e na parte de redes e troubleshooting de sistemas, né? Como LPI1, né? Próprio para administradores no ambiente Linux, ISO 27002, que é a foundation, né? Que é a parte fundamental, o início da carreira da área de segurança, ITIL V3, CompTIA Linux Plus, que é semelhante à LPI, mas de outra entidade, né, que é a CompTIA Security Plus, que é uma das certificações bem cobiçadas na área de segurança pelos profissionais, tá, e que dá uma boa bagagem para quem tem elas, não só nacionalmente como internacionalmente, tá? E Juniper Associate, que é uma certificação própria para appliances e equipamentos da Juniper, mais especificamente para administração de ambientes em firewall, routers e demais da categoria, tá? Tem um curso de configuração e soluções de problemas de uma infraestrutura de redes no Windows Server 2008, tá? E que vai ajudar no nosso conhecimento, tá, ok? Entre a integração das duas ferramentas com o sistema Windows, a parte do Active Directory, tá? Mas vamos ter mais detalhes adiante. Nosso conteúdo. Então, nossa introdução ela consiste, né, em saber e conhecer bem a ferramenta GLPI, né, o que ela pode trazer, para que serve, né, como podemos utilizá-la, alguns exemplos de utilização. Temos também como iremos conhecer, né, o OCS Inventory, tá? Como é que ele inventaria, quais as suas opções, como é que ele funciona, tá? Tem a parte da instalação do GLPI e do OCS. Nós vamos trabalhar com dois ambientes, tá? Esses ambientes serão com duas máquinas virtuais diferentes, tá? Uma CentOS, com o sistema CentOS 6.6 em diante, ou 6.5, não tem problema, e o GLPI no Debian 7, tá? Se você já tiver essa imagem, já construa sua máquina virtual, que nós vamos fazer nós iremos fazer esse ambiente nessas duas máquinas, dois sistemas, tá? No CentOS 6.5 em diante, 6.5, 6.6, o 7 não, até o 6.6, tá? Instalação também no Debian 7, assim também para o OCS, tá? Estarei passando para vocês as dicas e o que é necessário para poder a gente configurar e instalar os sistemas, tá bom? Vamos fazer também a integração do GLPI com o OCS Inventory, tá? Como é que funciona essa integração, como é que os agentes vão trabalhar na rede, de modo que os hosts receberão, melhor dizendo, que o servidor receberá os hosts, tá? Para poder inventariar. Uma vez que ele inventaria os hosts, ele simplesmente pega toda a configuração da máquina, tudo que tem dentro dessa máquina, passando todo o feedback e gravando isso dentro do sistema, tá bom? Então nós vamos trabalhar nessa interação, ok? Isso pode ser dentro de um mesmo servidor, tá? Ou de servidores diferentes. Isso aí vai depender do ambiente que você está implantando. Mas para instruções, para efeitos de instruções, nós vamos fazer isso numa máquina só. O sistema tanto do OCS como no GLPI, dentro de uma máquina virtual, tá bom?
Não vamos abordar aqui conceitos de rede, por exemplo, instruções de rede, instruções de como construir uma máquina virtual, porque esse não é o foco especificamente desse curso, tá? É interessante que você já tenha a máquina virtual pronta, é interessante que você entenda alguns conceitos, mas eventualmente estarei disponível para tirar as dúvidas necessárias. É só mandar um e-mail que eu vou estar lhe ajudando, ok? A integração com o Active Directory, né? Como é que funciona essa integração? Como é que o sistema vai se comunicar com o AD, né, com o server Windows 2012, que vamos adotar aqui nessa aula, ok? É importante que você tenha uma imagem do servidor com você para efeitos de teste, de instrução. Levante uma máquina 2012 com um AD como controlador do domínio, tá ok? E vamos fazer essa integração do GLPI com o Active Directory. Nessa integração é importante, por quê? Porque os usuários irão autenticar na rede, no Active Directory, certo? E automaticamente estarão autenticando no GLPI, ou seja, a partir do momento que o utilizador final vai abrir um chamado ou uma demanda para o setor de TI, independentemente do ambiente ou da empresa, a pessoa que já está logada, ela tem direito e tem as permissões já alocadas no GLPI. Então, se essa pessoa é um usuário comum, então ela só vai abrir a tela de usuário comum, onde vai ter lá os campos para você descrever o problema, onde está o problema e qual o periférico, enfim, as informações necessárias para abrir o chamado, ok? Nessa integração do GLPI com o Active Directory também é possível enviar e-mails, tá? De modo que esse e-mail já abra uma demanda. Isso será configurado também. Isso mais à frente, tá? Backup com o GLPI. Como é que a gente vai fazer essa automação de backup no GLPI? Automaticamente, de modo que em um eventual desastre ou um evento que desfavoreça o servidor ou venha derrubá-lo, já temos um backup pronto para subir as configurações necessárias caso um desastre aconteça, tá? E temos aí a parte de gerenciamento do GLPI, onde nesse módulo dessa aula, tá, do gerenciamento, nós vamos configurar as notificações, vamos aprender a configurar as notificações do GLPI, tá, de modo que os usuários ou o administrador receba essas notificações tanto via e-mail como via sistema, tá? Vamos configurar também o e-mail de destinatário do GLPI, tá? Ou seja, essas notificações podem chegar por e-mail, tá bom? Tanto para o administrador quanto para o utilizador, normal, tá bom? Abertura de chamado, os tickets, né, com o GLPI, daquela mesma forma. Como é que a gente vai abrir um chamado? A pessoa vai abrir um e-mail em direção a um grupo de atendimento @suaempresa.com.br, né, internamente falando, tá? Então, uma vez que ela mandar esse e-mail, automaticamente vai cair no GLPI, vai ser aberto um ticket e vai aparecer para o analista responsável estar analisando aquele caso e resolver, ou a pessoa vai abrir o sistema lá e vai abrir um chamado diretamente no sistema. Normalmente, pelas dicas e pelas técnicas que os atendimentos usam, né, o helpdesk normalmente usa, ou abre um ticket pelo telefone ou abre um chamado, né, chamado ou ticket, depende como você chama aí na sua empresa ou no seu ambiente. Abre pelo telefone, abre pela central de atendimento, abre pelo sistema diretamente, enfim, dependendo do ambiente que você esteja, nós vamos configurar de uma forma que vai ficar fácil de você entender e refazer o processo se for a readequar ou adequá-lo para sua empresa, tá bom? Vamos entender como é que funciona o ciclo de vida do chamado, tá bom? Qual é a importância, como é que ele começa, onde é que ele termina, quando ele é escalonado, quando ele não é escalonado, quando ele é reaberto, quando ele é fechado ou cancelado. Então, todo esse ciclo de vida do chamado vai ser explicado nesse curso, tá bom? Ok? Vamos adiante. Uma pequena introdução aí, né? Então, sabemos que a estrutura de tecnologia das empresas em todo o mundo, né, tem evoluído de tal forma que a preocupação de inventariar os ativos da empresa tem se tornado necessário manter o controle do custo, tá? Controle de versões, atualizações e muito mais. Sem esse controle, não tem como a empresa ter noção dos ativos que tem,
só sabe que tem porque está lá funcionando, né? Mas muitas empresas não têm a ideia de quanto em valor monetário existe em sua empresa, né? E principalmente quando a área de TI faz uma solicitação de modo que vai ajustar ou melhorar a área de TI, né? A administração ou a gerência geral, né, fica com o pé atrás pelo fato de que é muito investimento e não se vê esse retorno diretamente. Como se, por exemplo, uma empresa de vendas, você tem uma empresa que é focada em vendas, tanto de gênero alimentício, enfim, vendas, tá? O foco da empresa, o negócio final da empresa é vendas, mas o TI precisa ser melhorado. Uma vez que o TI precisa ser melhorado, então é aberto uma oportunidade para melhorar a infraestrutura da empresa para suportar o negócio. Então a gerência não olha para essa situação, normalmente não olha para essa situação. E quando vem olhar é quando acontece um desastre, quando a estrutura não aguenta. Enfim, para isso deve-se existir um sistema que tenha todas essas informações, valores, que o GLPI é possível você cadastrar valores, tá? Valores dos seus equipamentos, enfim, fazer todo esse inventariado também. É possível você cadastrar todos os ativos da tua rede, de modo que você tenha controle e saber como é que está a produção desse ativo, como é que está a duração dele, como é que está, além dos sistemas que já vem com ele, né? Porque quando você contrata um equipamento, você contrata, além da licença, você contrata o teu serviço, você contrata a manutenção desse equipamento, tá? Mas o GLPI ele vai te ajudar a centralizar todas essas informações. Suponha que você tenha um ambiente misto, um ambiente onde tenha muitos servidores Linux, muitos servidores Windows e tenha muitos appliances de rede, enfim. Então como é que você vai controlar esses appliances, né? De fabricante A, B e C, 3 fabricantes diferentes, né? Todos, cada um com sua peculiaridade. Então, à medida que você vai crescendo a infraestrutura, é necessário que você centralize essa informação para que você possa ter um melhor controle desses dados e dessas aplicações, tá? Então existem ferramentas open source que realizam gerenciamento centralizado desse inventário, né? Como eu já havia falado, né? De computadores e periféricos em geral, sistemas de ticket e gestão de problemas de abertura de chamados para registro e medição de SLAs em conformidade com framework como ITIL e ISO 20000, tá? O SLAs, pessoal, que são acordo de nível de serviço, tá? Ou seja, é combinado com a gestão ou é dado um tempo determinado para que determinado serviço ocorra. Ou seja, você tem um tempo para que aquele serviço inicie, determinado serviço termine, tem um tempo de vida. Isso aí a gente vai ver mais à frente no ciclo de vida do chamado, porque a cada momento que abre-se um chamado, o chamado, além de quando ele é aberto, ele tem um tempo para ser alocado, analisado e posto em solução, ou cancelado, e dependendo da solução aí, pode ser cancelado ou não, tá bom? Dependendo da situação também. Ok, gente? Então, vamos dar continuidade. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, né, entre em contato comigo, mande um e-mail que estarei disponível para ajudar vocês no que necessário. Então, como dito, né, vamos estudar aí 2 ferramentas que vão auxiliar a inventariar a infraestrutura de TI e registrar chamados integrados entre si. O GLPI, né, que é a gestão livre de parque de informática, e o ACS Inventory, que é o Open Computer and Software Inventory Next Generation, que é o OCS NG, tá? Alguns detalhes sobre eles, então. O GLPI, né, que ele é um software livre, tá, feito em linguagem em PHP, utiliza um banco de dados MySQL. O OCS também utiliza MySQL, tá? Esse software tem como objetivo de gerenciar a abertura e fechamento de chamados de suporte, além de gerenciar equipamentos, licenças e outras coisas relacionadas à área de TI. Uma grande vantagem da adoção desse sistema em conjunto com o OCS é que nativamente pode sincronizar o inventário realizado pelo OCS com a base de dados do GLPI. Então essa integração ajuda bastante na hora de você ter o controle da tua infraestrutura, tá bom? Pelo fato de que o OCS e o GLPI se integram, consequentemente tendo uma gama maior de informações.
e iremos nesse curso aprender como vamos integrar essas ferramentas, de modo que possamos trabalhar com as duas sem problema. Lembrando, essas duas ferramentas estarão num só servidor. Como é uma instrução, será uma máquina virtual, então os recursos alocados para esse sistema, não vamos colocar um recurso como se estivesse num ambiente muito maior do que vamos fazer, né? Obviamente você vai ter que adequar o seu sistema, adequar para o seu ambiente e ver qual é a necessidade de alocação e quais os diretórios dentro do seu sistema que vão precisar de alocação para a base de dados e para a base que ele vai requerer, tá bom? Então vamos atentar para isso. O GLPI existe em algumas principais características técnicas, né, para o GLPI. Então, as principais características técnicas do GLPI é que a tecnologia de programação que ele utiliza é a PHP, Ajax, HTML, CSS, tá? Dentro do sistema, uma vez que você instala ele, você deixa ele configurado, você vai ter que trabalhar quais são as dependências que o teu Linux tem que ter para resolver, para instalar esse sistema, tá? Porque ele está lá e ele requer esses sistemas instalados, essas dependências instaladas, tá? Temos aí o banco de dados, que é o MySQL. Vamos ter que instalar e vamos aprender a fazer isso aqui, tá bom? A interface é bem intuitiva, é a interface web que você pode, uma vez que você instala ele, que configura ele, está pronto para usar, tudo que você faz, toda a operação e toda a reconfiguração e ajustes necessários que você tem que fazer, você utiliza a interface web, que é bem intuitiva, bem simples de ser mexida, e vamos aprender a mexer nela aqui nesse curso também, tá? É multiplataforma, ou seja, você pode estar utilizando em Linux quanto em Windows. Existe sim o GLPI para o Windows, assim como o OCS também existe para o Windows, tá? Está sob a licença GPL, tá? V2. Se você conhece o que diz a GPL, diz que todo sistema que esteja sob ela, né, abaixo dessa licença, ela obriga ou diz que não deve ser pago, tá bom? A autenticação, ela é compatível com autenticação local, POP, IMAP, CAS, LDAP, né, ou OpenLDAP, AD, Samba 4, enfim, todos que utilizam esse protocolo como autenticação, essa ferramenta é compatível, tá? Suporte e replicação de banco de dados via interface. Você não precisa estar utilizando linha de comando ou fazendo toda a replicação via banco de dados ou shell, né, como chamamos. Se você tiver expertise para isso, não tem problema, mas a replicação pode ser realizada via interface web, tá? Suporte a backup via interface também, não precisa estar fazendo backup na linha de comando, na mão, tá bom? Arquitetura baseada em plugins, ou seja, o plugin de relatório, plugin de gráficos, se você quiser, você pode baixar e instalar no site oficial, tá bom? Integração com o OCS Inventory Engine, através de sincronização do banco de dados. Então, há uma leitura entre o banco de dados, como vamos utilizar o mesmo banco de dados na mesma máquina, então vai ficar mais fácil de interagir isso aí. Mas em uma estrutura que tem um banco de dados separado, como é normalmente em estrutura grande, então dá para se fazer o apontamento para essa base também, tá? Suporte de definição de regras de fluxo de trabalho, autenticação de usuários com definição de perfis de permissões de acesso, né, aquilo que eu expliquei no começo. Então teremos aí vários utilizadores que podem ser administradores, usuários finais ou usuários de manutenção. Cada um tem uma permissão diferente. Isso será explicado mais à frente no curso, ok? Temos aí a gestão de helpdesk, abertura e fechamento de chamados, registro, SLAs, etc, tá? Gestão de inventários, gestão de contratos, clientes, contratos de fornecedores. Você pode fazer isso tudo dentro do GLPI, tá? Temos também gestão financeira dos componentes inventariados. Você pode cadastrar os valores que cada componente, cada ativo da rede tem, tá? Relatórios e estatísticas, gestão de reservas, tá? Integração com o OCS Inventory, gestão de projetos. Isso tudo pode ser realizado dentro do GLPI, tá? Uma vez, pessoal, que configuramos o OCS de modo que ele capture
através de agentes, todo o parque que você tem, você integra o GLPI e atualiza. Quando ele atualizar, ele automaticamente vai pegar aquela informação, vai pegar aquele dado e vai atualizar a sua base com todos os detalhes, tá bom? Abertura de chamados de solicitação de serviços e incidentes, controle de custo, tempo de resposta e tempo de solução, tá? Controle de procedimentos de cada chamado e dos técnicos responsáveis, ou seja, existe uma base de conhecimento, tá bom? Que pode ser preenchida ou deve ser preenchida pelas boas práticas de TI e de gerenciamento de TI, né? A base de conhecimento deve ser implantada e deve ser, como posso dizer, deve ser alimentada de modo que aquele técnico ou aquele analista responsável por um chamado tenha uma base de conhecimento para consultar em caso de um problema já ocorrido, já acontecido, que não tenha sido ele que resolveu, tá? Gerenciamento de reincidências e incidente, tá bom? Integração com o sistema de inventários, base de conhecimento, como tinha falado, um quadro visual de recados, agendamento e planejamento de chamados, relatórios gerenciais. Isso tudo, essa ferramenta é bem completa. Ela pode fornecer a você uma gama de informações necessárias para o teu negócio, de modo que o teu gestor vai ver como vai medir você a partir desses dados. Ou seja, o técnico ou analista que está trabalhando menos ou mais, os chamados, relatório de chamados que foram atendidos nesse mês, quantos não foram solucionados, quantos foram solucionados, quantos estão aguardando alguma resposta. Então esses dados saem tudo no relatório gerencial, e onde o gestor pode definir alguma ação prioritária ou uma ação que mitigue essa situação, tá? Então aí são algumas características técnicas do GLPI. O que ele pode estar fazendo e melhorando e ajudando na informação da tua infraestrutura, tá? Em contrapartida, né, temos o OCS-NG, o OCS Inventory Next Generation, né? Ele é um software livre que permite aos administradores de TI coletar automaticamente informações de seus ativos, tá bom? Então, informações dos seus ativos, armazenamento de informações do banco de dados MySQL no servidor, beleza, gente? Então o OCS ele coleta as informações sobre o hardware e o software daquela máquina, rodando um programa, né, um agente na rede. Lembrando que as regras do firewall devem estar ativas, devem ser construídas de modo a liberar as portas, né, necessárias para a comunicação do agente. Não é um consumo exorbitante, tá bom? De rede para isso. Como nós vamos estar no ambiente de treinamento, não se aconselha a desativar firewall, e nem no caso do CentOS, não desativar o firewall, nem o C Linux, tá bom? No caso do Debian, nem desativar o firewall, né? É interessante colocar as regras de firewall de modo que eles entendam e saibam e liberem as portas necessárias para a comunicação do servidor com as máquinas, ok? Né? O OCS também possui uma interface web que pode ser usada para visualizar o inventário realizado e emitir os respectivos relatórios, tá bom? Ele também emite relatórios. A diferença do OCS é que ele não é uma ferramenta de gestão de chamados ou de gestão da informação como um todo. Ela de fato inventaria os teus ambientes. Uma vez que ela inventaria isso aí, ela gera um relatório de quantas máquinas tem com relação aos sistemas, suítes. Isso existe um padrão predefinido e existe um padrão customizado que você pode cadastrar, tá? Com o nome do teu equipamento, e ele vai buscar todos aqueles dados, tá bom? De forma que você entenda e esteja bem antenado, esteja bem atualizado quanto às informações, tá bom? Como é que funciona a arquitetura de comunicação do OCS Inventory? Normalmente, em grandes empresas, não no nosso ambiente de estudo, tá? Mais uma vez repetindo, nosso ambiente de estudo se dará com uma máquina Windows Server 2012, uma máquina servidora Linux e um cliente Windows ou Linux que iremos fazer para poder o OCS inventariá-la, tá? Como exemplo. Mas em ambientes maiores, onde temos aí 1.500
máquinas, 2.000 máquinas, 3.000 máquinas nesse ambiente, como é que funciona a infraestrutura normalmente? Normalmente se tem um servidor de aplicação, se tem um servidor de banco de dados, um servidor de distribuição ou deployment, um servidor de comunicação, tá? As máquinas elas irão se comunicar, né? Ou estação Windows, ou estações de Linux, ou estações de Mac, enfim, se irão se comunicar com um servidor de comunicação que estará consequentemente se comunicando com o servidor de banco, tá? A máquina também vai receber comunicação com o servidor de distribuição, ou seja, o servidor que vai fazer o deploy do agente. Essa informação vai ser trocada entre a máquina e o servidor pelo servidor de distribuição. Isso vai depender, gente, mais uma vez, vai depender muito do ambiente em que você está trabalhando. Se você tem um ambiente de alta complexidade, com vários servidores de aplicação, com vários servidores de banco, com vários servidores de deploy, né, de homologação, de desenvolvimento, você tem que fazer um estudo na tua estrutura de modo que a comunicação do OCS e as vias e os hosts, né, na tua rede seja a melhor para o seu ambiente, tá? Mas nesse exemplo temos um servidor de administração onde o nosso host vai fazer a administração, tá, via web desse equipamento, também ligado com o servidor de banco de dados. Uma vez que essas três máquinas e três servidores são ligados com o servidor de banco de dados, onde só quem tem a administração é o DBA ou a pessoa responsável pelo banco, né? Ele vai fazer a integração com as outras, com a ferramenta, com os hosts, tá bom? O host de administração não vai ter, no caso, a máquina que vai estar acessando o OCS não vai ter acesso ao banco de dados, só vai ter acesso ao servidor de administração, assim como todos os demais hosts que vão ser inventariados não terão acesso ao servidor de administração, e sim ao servidor de distribuição e comunicação. Para quê? Para que eles possam receber os pacotes de atualização, caso exista alguma atualização no servidor, ou vice-versa. Se a estação Linux de repente trocou, tem uma memória lá cadastrada de 1 GB e a máquina deu algum problema e teve que trocar a memória e colocou, fez um upgrade lá e colocou a memória maior. Dessa forma, o servidor de distribuição vai pegar essa informação através do agente, e uma vez que essa informação é atualizada, vai se comunicar com o servidor e atualizar no banco de dados, e a máquina de administração vai ter essa informação atualizada no seu banco, tá ok? Sem a necessidade de interação, tá bom? Porque imagina você ter uma ferramenta de inventariado e você ter que interagir a cada atualização, né? Então, se você tem um ambiente com 2.000 máquinas, então para você interagir a cada máquina a máquina ficaria impraticável, né? Então, essa interação com esse sistema funciona dessa forma, tá bom? No nosso ambiente, como um ambiente de teste, um ambiente de aprendizado, um ambiente onde você vai aprender a mexer com a ferramenta e ter um primeiro contato para quem não teve, e para quem teve, aprender um pouco mais sobre como funciona no sistema Linux, né? Então, vai ser bem simples essa interação, visto que os servidores estarão numa só máquina, né? Os serviços em si estarão num só servidor, né? Que onde vai rodar ou o Debian ou o CentOS. Esses dois serviços estarão funcionando na mesma máquina e partilhando praticamente o mesmo banco, tá bom? Só que dentro do servidor de banco de dados, né, que é o MySQL, vai ter bancos distintos, obviamente, né, para cada base, para não confundir e não ter um estouro de informações. Ok, gente? Então, essa foi a nossa pequena introdução sobre nossos sistemas. Agradeço a oportunidade ao pessoal que me convidou, o pessoal da Linux Solutions, que me convidou para ministrar essa aula. E se você tiver dúvidas, eu vou estar à disposição para tirá-las. Manda um e-mail, tá bom? E vamos continuar nossas aulas, que durante esse tempo será um bom aprendizado e um bom conhecimento para todos. Tá ok, pessoal? Agradeço a oportunidade mais uma vez e até mais.